Está se levantando e abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2. Eu quero fundamentar um pouco aquilo que Deus pediu para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa noite. E eu preciso falar primeiro esse versículo, para daí eu chegar na onde que Deus realmente quer falar. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 2. Fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Pode se assentar. Querido Deus, nessa noite nós queremos repreender, Senhor, toda a confusão mental, tudo aquilo que não pertence ao Teu reino. Queremos, Pai, ordenar que toda distração seja, Senhor, desfeita agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra, como semente, possa estar, Senhor, encontrando no nosso coração uma terra macia, para que ela possa, Pai, florescer o Teu reino aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então esse versículo fala assim, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, nesse pequeno versículo, nós temos duas vezes a palavra lei, tá? Na primeira lei aqui, é uma lei que nos traz vida, certo? E a segunda lei é aquela que trazia morte para nós. E eu queria dizer para vocês nessa noite, que a lei que nós conhecemos, e que talvez você, pai e mãe, deve ter falado muito para os teus filhos, é o que? Não pode. Alguém já falou isso ou não? Alguém já ouviu isso alguma vez? E tem algumas partes da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que fala muito sobre não pode. Tá? Então, vou trabalhar com vocês nessa noite a lei de Moisés e a lei de Jesus. Porque na lei de Moisés fala não pode. E na lei de Jesus fala assim, você não precisa. Amém? Não fique confuso, que daqui a pouco você vai entender, tá? Queridos, então o poder que dá vida é o Espírito Santo, correto? Esse Jesus recebe quando ele está no Jordão. Então, quando ele ouve Deus falar para ele que ele é o Filho amado, o Espírito da vida vem sobre a vida de Jesus. E Paulo, querendo explicar isso para os romanos, para que eles entendessem que eles não estavam mais debaixo da lei do que não pode, mas sim debaixo da lei de que não precisa. Nesse momento Paulo está dizendo assim, olha, o Espírito de vida está em Jesus, que é esse versículo que nós acabamos de ouvir. E eu e você, como cristão, nas últimas horas, nós recebemos esse poder de vida através de Jesus, porque Ele que tem o Espírito Santo, correto ou não? Tá? E esta vida que nós recebemos através de Jesus, nos livra do quê? Do pecado que nos leva à morte. Queridos, é uma ótima notícia isso. É uma notícia maravilhosa. Hoje, a hora que tocou o primeiro louvor na igreja hoje, ressuscitou. Ah, meu irmão, se fosse há 2.500 anos atrás, nós não tínhamos condições de ficar alegre, porque nós íamos estar esperando a promessa da ressurreição. Mas nós estamos pós-ressurreição. Então, nessa noite, eu quero concordar com a nossa irmã que fez a abertura. Regozijai-vos, ou seja, se alegrem no Senhor. Por quê? Porque o nosso Salvador ressuscitou. Daí você fala assim, ah, que legal, Jesus ressuscitou. Queridos, por Ele ter ressuscitado, você não morre mais, se você crê nele. Amém? Por Ele ter ressuscitado, você não morre mais, porque através desse versículo, a Bíblia fala que eu fui o quê? Liberto da morte, liberto do pecado que gerava a morte em mim, tá? Então, alguns domingos atrás, não sei se vocês recordem, eu trouxe uma gaiolinha e coloquei aqui em cima, na mesa,
e expliquei aquilo que Deus tinha falado para mim sobre a graça. Então eu queria dizer para vocês que a lei diz para mim, não pode, mas a lei da graça diz o seguinte: eu não preciso. E a hora que nós chegarmos no versículo que eu quero falar, vocês vão entender que o cristão, nesses últimos dias, não precisa de muitas coisas que nós temos passado. Tá? Então o que é a graça? A graça nada mais é do que uma gaiola onde eu e você estávamos presos sem escolha, porque nós nascemos no pecado, tá? E como nós estávamos dentro dessa prisão que se chama pecado, o único lugar que teria depois para nós era a morte. E a graça de Deus abre essa portinhola, coloca eu do lado de fora e fala assim: Ricardo, você quer ficar do lado de fora? Ou você quer voltar para dentro do pecado? Porque eu não teria condição de fazer uma escolha se eu estivesse dentro da gaiola. Porque isso se chama o quê? Vontade presa. Tá? Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês, porque quando nós oramos pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, às vezes nós falamos assim: Deus, poxa, faz tanto tempo que eu estou orando, e a pessoa não entende. Queridos, eu queria dizer para você que a vontade daquele que está presa, não tem como escolher, mas por isso que nós temos que interceder. Nós intercedemos para que Deus faça o quê? Os ouvidos ouvirem e os olhos verem. Lembra de um versículo que fala no Antigo Testamento? Que fala assim: esse povo tem ouvido, mas não ouve? Então é surdo, não é? Esse povo tem olho, mas não vê? Daí, fala assim: ele é cego. Mas não, queridos, não é isso. Eles tinham ouvido, mas não conseguiam ouvir Deus. Eles tinham olhos, mas não conseguiam ver Deus. Porque algo aconteceu e foi cortado da nossa vida quando o homem peca no jardim do Éden. A Bíblia fala que quando o homem pecou, ele fez o quê? Começou a enxergar algumas coisas que ele não via ainda. Daí você fala assim: nossa, que legal. Foi a pior catástrofe da história. Por quê? Porque naquele momento ele conseguiu ver o quê? Que ele estava pelado. Daí ele começou a sentir medo, certo? Começou a sentir vergonha, por isso que ele se esconde atrás da árvore. Quando Deus vem ao ponto de encontro, não encontra ele. Certo? E o que acontece naquele momento? O homem perde o quê? A visão espiritual. Então ele fica o quê? Bom para enxergar o bem e o mal. No entanto, ele fica cego para ver o reino dos céus. E quando Jesus vem na terra, ele fala assim: eu quero pregar sobre o reino dos céus. Mas esse reino é invisível. Paulo, quando fala sobre o reino dos céus, ele fala assim que o reino não é comida e nem bebida. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele não vem numa aparência visível, mas ele é real. Amém? Amém? Então essa graça que Jesus fez de tirar nós da gaiola e poder dizer para nós: e daí, agora você quer receber a mim que morreu por ti na cruz do Calvário? Eu aceitei há 20 e poucos anos atrás. Há 20 anos atrás, quando Deus, numa resposta de oração às pessoas que trabalhavam comigo, porque a minha vontade estava presa, naquela noite eu falei assim: eu quero Jesus. E Jesus gerou no meu coração naquele dia, sabe o quê? O novo nascimento no reino dos céus. Muito pequenininho ainda, um Ricardo muito pequeno no reino dos céus, mas com todas as características espirituais de Jesus. E eu queria estender essa verdade para você nessa noite, que quando você aceita Jesus, por ele ter morrido na cruz no teu lugar, você recebe a justiça de Deus. E talvez é muito esquisito eu falar sobre justiça, porque nos nossos tempos, quando algo muito estranho acontece na sociedade, quando alguém mata alguém, ou quando acontece assim essas barbaridades que a gente vê, as pessoas vão até a TV e falam assim: eu quero que se faça justiça. É isso que vocês ouvem, não? E daí quando aquela pessoa morre, né, ou que ela é presa, as pessoas falam assim: olha, foi feita justiça. E daí as pessoas ficam aliviadas. Queridos, não foi feita justiça. Porque pelo Código Penal, a justiça só é feita quando aquele homem sai da cadeia. Daí você fala assim: ué, não entendo.
Porque a justiça é feita pela boca do juiz. E o juiz, ele decreta o quê? Essa pessoa vai ficar presa durante 20 anos. Então, durante 20 anos, a justiça está sendo o quê? Executada, mas ela não terminou. Porque só termina quando aquele homem termina os 20 anos dele na cadeia e ali ele sai para uma liberdade. E a hora que termina aquele tempo, a justiça foi feita. E eu louvo a Deus por isso. O dia que ele abriu os meus olhos para isso. Porque quando a justiça de Deus foi feita em Jesus, foi o quê? Completa. Completa. Então, na cruz, ele morre e me justifica. E ele diz para Deus, o Ricardo não precisa ficar preso. Por quê? Porque eu já paguei no lugar dele. Então, eu não precisei ficar preso. Mas eu já estava. Então, por isso que nós damos a palavra de salvação. Só que salvação, querido, ou seja, é o primeiro passo para que eu e você comece uma vida nova. Porque a salvação, ela não é o fim. Salvação é o quê? É o primeiro passo para você começar a desenvolver a tua nova personalidade, que se chama o quê? Novo nascimento em Cristo Jesus. Talvez você já ouviu dizer o novo homem que está dentro de você. Já ouviram falar isso ou não? Tá? Então, o segundo passo é o quê? É você crescer para se tornar imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu concordo com Deus, nós fizemos isso agora há pouco no louvor. Nós falamos assim, tu és o Deus criador. Quando eu concordo, eu estou adorando Ele. E a Bíblia fala que aquilo que eu adoro, eu me torno o quê? Igual. Por que as pessoas do Antigo Testamento tinham ouvido e não ouviam? E tinham olhos e não viam? Porque a Bíblia fala que quando eles adoravam um ídolo que não tinha ouvido e que não tinha olho, eles se tornavam iguais. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, ele fala para os seus discípulos, olha, esse povo tem ouvido, mas não ouve. Por quê? Porque eles fizeram do Deus que criou o céu e a terra um ídolo. Daí você fala assim, mas não está certo você idolatrar a Deus? Não, não está certo. Não está certo porque Êxodo 20 fala que nós não poderíamos fazer nenhum tipo de imagem de Deus, nem que estava no céu, nem debaixo da terra, nem na água e nem em qualquer lugar. Porque de Deus não tem como fazer uma imagem dele. Por isso que Jesus Cristo teve que vir na terra. Porque os discípulos, quando viam Jesus, Jesus falava assim, eu sou a manifestação do Pai. Então, Deus não era um ídolo, Deus não era uma imagem de alguma coisa, e não era nenhuma concepção na mente das pessoas. Porque quando você chega diante do ídolo, eu vou dizer aqui, faz de conta que o meu irmão é um ídolo, né? Popstar, sei lá, né? E, sei lá, ele faz milagre. O ídolo, ele precisa ser adorado, porque ele precisa me dar uma recompensa. Então, eu adoro ele, porque ele vai me dar uma recompensa. Então, uma troca, né? Eu te adoro, você me dá alguma coisa. Quando o ídolo não dá alguma coisa para mim, eu fico o quê? Um bico, triste, magoado, certo? Então, queridos, eu queria dizer para você, se alguma vez na tua vida, você chegou diante de Deus, magoado, triste, porque Ele não te deu alguma coisa, sinto muito em te dizer, você não estava adorando o Deus que criou o céu e a terra. Tu estava adorando um ídolo. Porque você vai até o ídolo e aperta ele. Você faz uma penitência. Talvez você faça até períodos de 2, 3 horas de oração para espremer aquele ídolo, para ele te abençoar, para ele te livrar ou fazer alguma coisa. Então, é preciso, nesses últimos tempos, nós sabermos a forma correta como nós nos relacionamos com Deus. Porque Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E ele fala para os seus discípulos, o reino de Deus não, o quê? Não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça. E quando você pratica essa justiça, que ele já conquistou para você na cruz, ele te traz a paz no teu coração. E ao ter a paz, sabe o que acontece, irmão? O versículo que você acabou de falar. Alegrai-vos na presença do Senhor. Então, quando você tem Jesus, você tem paz e automaticamente você vai ter alegria. Essa semana,
Eu estava estudando alguns textos, e uma música que por muito tempo eu cantei na igreja, e eu confesso para vocês, que eu sempre tive dificuldade de entender ela. Sabe quando você lê um versículo e passa 5 anos, Deus revela aquele versículo para você? Alguém já ouviu uma música que fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força? Vocês conseguem compreender isso ou não? Que a alegria do Senhor é a nossa força? Quando eu ouvia esse versículo, irmão, eu falava assim, bom, se a alegria do Senhor é minha força, eu estou alegre. Se a alegria do Senhor é minha força, eu entendia, né, por concepção, né? Falei, bom, se a alegria dele é minha força, então quer dizer, se ele está alegre, eu estou também. Não é, irmão, não é isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu vou colocar um exemplo muito simples. Você fala para o teu filho não ir em tal lugar. E daí ele desobedece. Você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Vou ficar triste, a irmã acabou de falar, vou ficar triste. Mas se ele não for, quem que fica triste? É ele ou não? Alguém algum dia quis ir em algum lugar e a mãe não deixou? E você fez um bico do tamanho do mundo, ficou moado no canto da casa, parece que estava morrendo, ou o mundo ia, sei lá, perder, né, a graça. Querido, quando nós falamos não para a nossa vontade, nós ficamos tristes, mas o Senhor fica feliz. E nessa felicidade dele, ele te dá força para você continuar firme, para você continuar falando não para o pecado, para você continuar falando para a velha natureza que nós acabamos de ler aqui, que gerou morte na face da terra, para você se apossar da vida. E um dia Jesus falando que para se apossar dessa vida, nós tínhamos que se esvaziar. Irmão, vou dar um exemplo, como que é se esvaziar. Tá? Minha esposa está ali, já faz tempo nós estamos casados. Logo no começo do nosso casamento, eu trabalhava 24/48 e a gente tinha a Emily pequena em casa, minha esposa trabalhava fora. E como eu ficava 2 dias em casa, o que eu fazia? Dava uma limpada na casa, né, do jeito que o homem faz, amém, né? Muito bem feito, tá? E deixava a comida pronta. Quando ela chegava do serviço, ela olhava para mim assim, nossa, gato, eu estou tão cansada. Sabe o que eu queria? Eu queria que ela olhasse para casa e estava tudo ajeitadinho, né? Porque a comida estava na mesa, não é? Aquilo me entristecia às vezes. Mais para frente, quando eu comecei a trabalhar todo dia, ela ficou em casa, ela também teve esse mesmo sentimento. Que às vezes eu entrava e não via que a casa estava limpa, que a comida estava na mesa, e ela ficava triste. Quem estava certo? Nenhum dos dois. Porque Jesus falou que nós temos que nos desvaziar. Então o que estava acontecendo naquele momento? Eu estava fazendo só para ser reconhecida. Ela também estava fazendo só para ser reconhecida. E quando nós fazemos isso, nós estamos usando os recursos da terra para tentar mudar o coração das pessoas, e isso não é possível. Porque no reino de Deus, para que o reino se estabeleça na nossa casa, na nossa vida, não tem como você usar recursos da terra, psicologia humana ou o jeitinho brasileiro. Porque para se estabelecer um reino do céu, você precisa ter os recursos do reino do céu. Amém? Então, fundamentei essa parte aqui, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então nós fomos incluídos no reino dos céus. Somos agora filhos de Deus. E temos o quê? Herança. Por que que isso é muito importante você saber? Porque filho que não sabe que tem herança, não se apossa dela. E o filho que não sabe que é filho, nem sabe que tem herança. Então, faz de conta que meu pai me deixa uma herança, eu não sei. Mais para frente alguém fala para mim, e daí o advogado chega em mim e fala assim, Ricardo, você sabia que, né, por você ser filho do seu Amadeu, né, você tem uma herança? Sério? Sim, você tem uma herança. Daí eu falo, nossa, que legal, e continuo vivendo minha vida normal. A herança vem para minha casa, irmão? Não, eu tenho que ir lá no juiz, assinar um papel e me apossar daquela herança. Então, quando a palavra de Deus fala que
todos aqueles que aceitaram Jesus se tornaram filhos de Deus, nós temos herança. E por ter a herança, nós temos que dar mais um passo, que é se apossar dessa herança. Então, muitas vezes nós chegamos em Deus e falamos assim, ai, Deus abençoa a minha casa. Nós acabamos de cantar agora que Deus é o Deus criador, dono do céu e da terra. E se eu sou filho dele, eu não lembro de eu ter chegado no meu pai, quando eu era pequeno, e dizendo para ele, dá para o senhor abençoar uma comidinha na mesa hoje? Nunca aconteceu isso. Minhas filhas também não fazem isso. Ela senta, abençoa e rebenta. Entendeu? Senta na mesa e come. Amém? Nós precisamos entender isso. Ao sermos filhos de Deus, nós precisamos o quê? Crescer. Em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus e dos homens. Esse é o exemplo de Cristo. Amém? No Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, de nada adianta aqueles que a edificam. Quem entende de construção aí sabe? O que é edificar? É construir, irmão? Edificar é construir, não é? Construir sobre alguma coisa, não é? Sobre um terreno, sobre uma pedra, né? Se for um prédio, sobre uma laje, tá? Então, o princípio do reino de Deus é você entender que você é salvo, que você é filho amado de Deus, que você tem uma herança e que você precisa se apossar dessa herança. Qual que é? A identidade da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou para que ao adorar Jesus eu me torne igual a Ele. Santo, amável, justo, humilde. Então, essa natureza não se constrói em mim através de recursos humanos. Por isso que eu falei o Salmo 127. Se o Senhor não edificar isso em mim, em vão, ou seja, de nada adianta aqueles que edificam. Quem? Eu, a Gisele, a minha filha, a pastora. Não vai adiantar nada o que ela está falando. Se o Senhor não edificar, em vão vai eu acordar de madrugada ou eu dormir até tarde, porque a Bíblia fala que Ele dá o nosso sustento enquanto nós dormimos. Irmão, já perdi noite de sono, hein? E não tive sustento. Já perdi muita noite de sono e não tive sustento. Esse versículo para mim hoje é um versículo mais valioso da Bíblia, que Ele me alimenta e me sustenta enquanto eu durmo. E eu queria profetizar isso sobre a tua vida. Se você tem passado momentos difíceis ou de escassez, tenta olhar na tua vida se você não está reclamando muito. Porque reclamação é matéria-prima para escassez, tá? Porque a generosidade e a gratidão é matéria-prima para quê? Para abundância, tá? Mas se isso não estiver acontecendo na tua vida, talvez você precise o quê? Se apossar dessa palavra, que a hora que você vai dormir, o Senhor está cuidando de você. Igual os nossos pais cuidavam de nós quando éramos criança, e a gente dormia, acordava, já tinha um cafezinho na mesa. Amém? Esse segundo passo é nós crescermos, ou seja, sermos edificados por esse espírito de vida para que a gente se torne imagem e semelhança de Jesus. Mas eu queria dizer para vocês que tem muito impedimento, tá? Tem muito impedimento que atrapalha esse crescimento. Se eu falar que o diabo é impedimento, eu vou estar mentindo, porque ele é só um dos impedimentos, né? O maior dos empecilhos é eu. Porque a Bíblia fala que o velho homem quer o quê? Tomar o lugar dele de volta. E o novo homem está crescendo devagarzinho, com as características de Jesus, demora um tempo até as pessoas verem isso acontecer, tá? Então, um dos maiores impedimentos é eu, tá? E eu queria falar nessa noite, já que nós fundamentamos a parte da salvação, e você que já é salvo em Cristo Jesus, eu quero agora edificar sobre esse fundamento da salvação as características para que eu e você nos tornemos o quê? Imagem e semelhança de Jesus, tá? Então, o impedimento que eu percebo e que eu sofria não, e sofro às vezes, né? Mas eu sofri agora 2 meses atrás, um dos maiores impedimentos da minha vida, ansiedade. Ninguém é ansioso?
Ninguém, né? Alguém já teve ansiedade alguma vez? Não? Ergue só uma ponta do dedo aí, não sei se alguém já teve ansiedade. Queridos, a ansiedade, se fosse para eu falar para vocês, na perspectiva bíblica, lá do Antigo Testamento, é pecado. Não pode. É pecado. E não pode. O dia que eu entendi isso, eu falei, Senhor, então quer dizer que eu estou pecando? E daí, ao conhecer a graça de Deus que me liberta da religião, a graça de Deus, que é essa lei de vida, fala assim, Ricardo, você não precisa andar ansioso. E nós vamos ler esse texto agora nessa noite. Filipenses 4, tá? Nós não fizemos, né, nenhum tipo de conversa paralela com a irmã da abertura, mas eu vou concordar com ela em tudo o que ela falou, e vocês vão saber porque a hora que eu ler o capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4, não precisa se levantar, fica aí aconchegado. Filipenses 4, versículo 4, Paulo está querendo fundamentar alguma coisa. Ele está querendo edificar sobre o fundamento da vida cristã, um dos maiores impedimentos que atrapalham o nosso desenvolvimento no reino dos céus. Então ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não fala que é para você se alegrar só no dia que você recebe um presente, ou que você recebe uma boa notícia. É para você se esforçar para se alegrar, tá? E ele fala, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação. O que ele está querendo dizer nessa palavra aqui? Seja a vossa identidade na sociedade conhecida de todos os homens. A hora que as pessoas olharem para você, fala assim, opa, esse cara não é mais o que era. Esse cara, há um tempo atrás era, mas hoje não é mais. Então, seja a tua identidade social, ou seja, cristã na sociedade, o era. Não. Ah, o cara está na igreja, mas não mudou. Ah, essa mulher foi para a igreja, mas ainda não mudou. Não é assim, tá? O crescimento cristão, eu sei que ele é gradativo, mas ele traz por nós sermos iluminados pelo Espírito Santo e mostrar tanta sujeira em nós, e nós chegarmos até Jesus, e Ele está nos lavando pela palavra todos os dias, as pessoas começam a ver aquilo que não via. Se o filho era mal educado dentro de casa, e ele aceitou Jesus, não tem como passar 10, 20 anos, ele continuar mal educado dentro de casa. Tem ou não? Tem sim, queridos. Quando ele não entende a palavra, tem sim. Mas se ele entendeu, ele já vai começar mudando, né, o comportamento dele, porque a moderação dele, a identidade dele vai ser conhecida de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Isso é uma ótima notícia. Perto está o Senhor. Sabe uma grande dificuldade que eu e você temos de entender a palavra de Deus? Nós não temos dificuldade nenhuma de saber que nós pecamos. Então, quando você peca, se o Espírito Santo não te fala, o diabo já te condena. Né? Já mostra o dedo. E daí você já fica com aquele sentimento de culpa, aquele remorso. Agora, quando a palavra de Deus fala que você morreu na cruz com Cristo, daí você fica assim, ó. Morreu na cruz? Parece que nós não conseguimos entender. O pecado a gente consegue entender. Sabe por quê ou não? Porque nós vivemos muito tempo no pecado. Isso já fez parte dos nossos hábitos e parte da nossa natureza. Agora, andar no reino de Deus, nós temos andado muito pouco. E a gente tem dificuldade de entender o que é justiça, o que é paz, o que é alegria no Espírito Santo. Porque nós, humanos, nós precisamos ver. E você sabe o que Deus quer fazer quando a gente se converte? Deixar nós cego e surdo para o pecado. E que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos para o reino dos céus, que era o reino que Jesus estava pregando. E quando eu leio o versículo 6, eu preciso compartilhar com vocês nessa noite um testemunho que trouxe dias muito angustiosos na minha vida. A Célia é prova disso, as meninas,
Então, não andeis ansiosos. Então, a lei fala, não pode. Certo? A graça fala, você não precisa. Então, você não precisa andar o quê? Ansioso. Mas, se você, por algum momento na tua vida, não conseguir se controlar e ter um pouquinho de ansiedade, sabe como que você resolve o problema? Eu, quando lia esses versículos, eu ficava falando para mim assim, eu preciso pensar agora, nesse momento, alguma coisa boa, né? Porque nós desde pequeno, a gente foi ensinado assim, que se a gente ficar pensando muito uma coisa boa, daqui a pouco a coisa ruim sai da cabeça. Alguém faz isso, não? Eu vou ficar pensando só uma coisa boa aqui, daqui a pouco a coisa ruim sai da cabeça. Não tem como, querido, sair. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos revela que tudo aquilo que nos leva a um momento de ansiedade só sai se eu apresentar, né, Isaura? Diante do Senhor, em oração. Tá? O que é oração? É dialogar com Deus. Falar, Deus, ó, o negócio é o seguinte, tá bruto o negócio. Tá punk. Tá muito difícil. Eu não aguento mais não. Súplica. Pelo amor de Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Isso é súplica. Ações de graça. Deus, tá ruim, tá complicado, mas eu te louvo. Eu te louvarei. É igual lá em Abacuque. Se não der fruta na figueira, eu louvo. Se a plantação não der, eu louvo. Se as ovelhas não estiverem no pasto, eu louvo. Se tudo acabar, eu vou continuar louvando a Deus. Então, quando eu entendi esse versículo, o Espírito Santo começou a trazer uma interpretação diferente no meu coração com relação àquilo que vem depois. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você está ansioso e você vai correndo diante dos pés do Senhor e fala, Senhor, me ajuda por favor em nome de Jesus, mas eu te louvo o teu nome, porque eu creio que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai passar essa fase da minha vida. Sabe o que você está falando para Ele? Deus, eu preciso de paz na minha mente, nos meus pensamentos, para que eu possa gerenciar minha família, para que eu possa gerenciar o meu trabalho, para que eu possa gerenciar as minhas contas. Então, quando eu vou até Deus e clamo a Ele, sabe o que Ele faz? Ele não tira os problemas, queridos. Se Ele tirar, me avisa, porque de repente eu estou orando errado. Ele vai te dar paz no teu coração, para que você resolva os problemas que muitas vezes você mesmo causou, para que você venha pedir perdão, se arrepender, restituir aqueles que você, de alguma forma, sei lá, errou. Então, quando eu oro a Deus, o que o Senhor faz? Ele me dá paz para eu gerenciar o quê? O caos. Aquilo que eu estou vivendo. Se é um tempo de luto, eu preciso de paz no meu coração para não ficar pensando porcaria. Se é um tempo de doença, eu preciso de paz para que eu possa pensar aquilo que o Senhor falou para mim. Se o momento é difícil financeiramente, querido, eu preciso de paz para saber o que eu devo fazer. E daí o versículo, você viu ali que fala, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus? Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Irmão, sabe o que é ter a mente de Cristo? É ter todos os recursos para você pensar e dar uma resposta. Aí você fala assim, poxa, legal, hein? Você não tem controle. O Mateus lá não teve controle do acidente. Teve, irmão? Você ia erguer sua mão e parar tudo aquilo? Eu sei que não dá para parar. Mas nós temos o quê? Condições de dar uma resposta para aquilo. Eu não tenho controle de um tsunami, mas eu tenho resposta para aquilo. Qual vai ser a minha resposta? Pelo amor de Deus, e agora quem vai nos ajudar? Não, eu vou ajudar de alguma forma. Então, eu preciso entender qual que é o meu papel no reino de Deus. E eu só consigo entender quando começa a edificação do novo caráter que a pastora está dando aula todo domingo, que é o caráter cristão. Quando esse caráter toma o meu caráter, eu tenho a mente de Cristo. Daí você fala assim, nossa, que legal, agora eu tenho a mente de Cristo. Não, irmão. Não, você precisa ter os pensamentos de Cristo.
Porque a mente você já tem, porque a Bíblia fala que você já tem, mas os pensamentos você adquire lendo na palavra de Deus. Eu vou falar para você que isso é uma verdade. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ó, o pensamento de Cristo. Tudo que é respeitável não quer dizer que não passa nenhuma porcaria na cabeça do crente. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, o quê? Na minha Bíblia está dizendo, o vosso pensamento. No versículo anterior fala que nós temos a mente de Cristo e nós devemos ter os pensamentos dele. Então está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, então não vem. Eu preciso me apossar como uma herança, tá? Então, você está lá na tua casa, né? Vem aquele monte de pensamento ruim na cabeça. Se você deixar, ele faz casinha e fica ali. Mas se você trocar por esses pensamentos de Cristo, vai ser muito mais difícil você entrar num processo de ansiedade. Pode ter certeza disso. Porque pensar os pensamentos de Jesus é você concordar com aquilo que ele concorda. É concordar com aquilo que ele está pensando, é concordar com aquilo que ele falou na palavra de Deus. E quando você concorda com isso, isso começa a fazer parte da tua vida. E isso vai mudando, sabe quem? Você. Mas Ricardo, por que a gente fica ansioso? Porque nós não conseguimos ter essa absorção, porque nós estamos no processo de crescimento. A criança não aprende tudo na primeira semana de vida. Ela vai crescendo gradualmente e se ela não ter contato com ninguém, daí que ela não cresce. Nós precisamos ter contato com os irmãos, por isso que a irmã ficou muito feliz do culto voltar. Nós temos que ter contato com a palavra de Deus e com o nosso Criador. Quanto mais contato com Ele, mais o quê? Pensamentos de Cristo vai ter na tua cabeça. Mas Ricardo, o que você quer falar com isso? Eu quero falar com você, para você, que eu sou igual a você. E eu fico ansioso também. Fico preocupado, fico com medo, fico com dúvida, um monte de coisa. Há 2 meses atrás, na onde eu trabalho, veio uma demanda de Curitiba, que nós precisávamos desenvolver uma planilha de trabalho, onde as pessoas que trabalham, iriam trabalhar no seu dia de folga para receber um benefício. E na onde que eu trabalho tem 3 tipos de escala. Tem um povo que trabalha de manhã, outros de tarde, outros de noite, e eu tinha que fazer uma escala de 320 escala que encaixasse esse povo nos dias de folga deles. Fiquei louco. Deu uma enxurrada de ansiedade no meu coração, eu pensei que ia morrer. Uma batedeira, um negócio, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Será que é eu mesmo que estou aqui? Porque às vezes você acha que você tem controle, mas não tem. E estou ali e tentando fazer a planilha do Excel, e vai 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, e não dormia mais, porque a hora que eu deitava na cama, o pensamento ficava na minha cabeça, que não era o pensamento de Jesus, né, irmã? Era outro pensamento, né? E daí ficava aquele pensamento na minha cabeça, e a minha esposa vê, porque eu sou uma bênção na cama, cada 2 minutos eu viro para a direita, para a esquerda, e empurro, e só não viro do outro lado, mas se eu não durmo, eu fico virando para lá e para cá. Daí ela fala assim, gato, o que está acontecendo? Agora é engraçado. Mas olha só, e estou lá naquele processo de ansiedade, vai para o trabalho, não consegue fazer, volta para casa, não consegue. E daí, depois que eu fiz, veio uma lei dizendo que não podia ser daquele jeito, tive que mudar de novo, veio mais outra mudando. E daí eu falei, Deus, eu não aguento mais. Teve um dia que eu fechei a porta do setor que eu trabalho, joelhei no chão e falei, Deus, por favor, me socorre. Só que o meu comportamento social mudou. Porque até uns gritos eu dei. Tinha um povo lá que ficava meio zanzando na minha sala. Teve um dia que eu falei, poxa, não dá, não consigo respirar, não consigo. Estou tentando pensar um negócio aqui, né? E a turma falou assim, esse cara está com algum problema, né? E daí, um menino que trabalha comigo, 2 dias depois, trouxe um frasco de remédio para mim, para ansiedade. Você sabe o que a Gisele falou para mim? Ai, gato. Resposta de Deus, né? Porque, olha, as pessoas estão vendo que você está ruim e eles estão querendo ajudar. Queridos, estavam tentando ajudar mesmo. Tomei uma pílula, daí o cara falou assim, tem que tomar umas 2 para dar efeito. É esses compostos de maracujá, misturado com um monte de coisa lá. E o cara me deu um frasco com 50. Tomei 1, não resolveu, tomei 2, antes de vir embora eu tomava 2, não conseguia dormir. E minha cabeça
inundada de informação e eu não tinha resposta. Mas eu queria ter resposta. Sabe por quê? Porque eu queria ter o controle daquilo. E aquilo estava fora da minha realidade. Eu estava querendo construir alguma coisa. Por nós andarmos em Cristo, às vezes nós queremos usar recursos da terra. E bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Chegou uma hora que eu chorei. Ver um homem dentro do quartel, fardado, chorando. Os caras falaram assim, ele está com problema com a esposa. Alguma coisa aconteceu na casa dele. Mas eu estava num processo de nervoso, sabe, terrível. E quando eu chorei, eu fiquei muito envergonhado. Fiquei igual Adão quando Deus pegou ele pelado. Eu falei, Deus, ai Senhor da glória, hoje eu sei que a vergonha vem, porque ela é uma consequência do pecado, mas você não precisa ficar vergonhado. E você não precisa carregar mais sentimento de culpa e nem de medo, porque tudo isso já foi aniquilado na cruz. Mas o diabo fica fazendo isso. Quando você faz alguma coisa errada, ele vai lá assim, daí você fica uma semana correndo de Deus, até pedir perdão. Pede perdão rapidinho, porque daí você limpa a roupa, né, e fica pronto para continuar evangelizando com a tua vida. Chorei. Aí o capitão que trabalha comigo me abraçou, sabe? Me sentia com as crianças, sabe, pequenininha, sabe, que não consegue às vezes, sei lá, fazer um exercício na escola, né? Uma soma de 2 mais 2. Eu me senti um trapo. Voltei em casa, falei, Deus, eu vou me aposentar. Eu falei assim, eu não consigo resolver esse problema. Meu Deus do céu. E o remédio? E Vando, já estava 3 cápsulas já. E não percebia que dava, sabe? Daí um dia, estou aqui estudando o texto, e Deus falando comigo. Só que na minha cabeça, eu tinha que pensar coisas boas para não entrar naquele processo. Não, eu tinha que clamar, orar e ter ações de graças. Deus, não estou conseguindo, mas amanhã eu consigo, né? Em nome de Jesus. E eu ficava desesperado. Daí Deus, né? Eu acho que ele viu a hora que eu ajoelhei no chão e clamei, porque eu clamei desse jeito mesmo, socorro, porque eu não sei como é que faz, né? Fechei a porta para ninguém ver. E fui embora. Cheguei em casa derrotado. Sabe quando você é derrotado, né? O seu time favorito perde. Parece que você estava lá jogando com os caras e perdeu. E olha que eu não gosto de futebol. Mas quando jogava só fazia gol, irmão. Os ruins sempre fazem gol, irmão. A turma joga a bola, bate nele e entra no gol. O que aconteceu? Deitei na cama, não sei como. Eu acho que lá pelas 4, 5 horas da manhã eu tive um sonho. E Deus fala muito comigo através de sonhos. Alguns sonhos proféticos. E às vezes a turma até brinca, né? Porque a Bíblia fala que quando o Espírito Santo vem sobre, né? Uns vão profetizar, outros vão falar em línguas, né? E alguns vão sonhar, mas ele fala que é os velhos que sonham, né? Então, estou na casa do velho aí sonhando. Queridos, não é isso. Na verdade, a palavra de Deus fala que o mesmo que a pessoa esteja velha, ela tem sonhos de vitalidade, né? Força no Senhor. E eu tive um sonho, e eu sonhava que um amigo meu, esse amigo já faleceu, trabalhava comigo lá, e eu encontrei com ele nesse sonho, e ele morto. Eu sabia que ele morreu, né? Porque o filho dele e a filha dele trabalham com nós ainda hoje. E eu olhei para ele assim, eu falei assim, rapaz, o que você está fazendo aqui no meu sonho? Daí ele falou assim, ué, eu estou vivo. Lógico que não, cara, você morreu, teve velório e tudo. Ninguém pode saber. Eu falei, como ninguém pode saber? Né? A filha, o filho foi no velório, teve, né, toda aquela situação lá. Daí ele falou assim, o negócio é o seguinte, ainda você não sabe, estou recebendo a pensão do morto. Daí eu falei assim, meu Deus do céu, agora tá ruim, hein? Você não morreu, né? Você não morreu e ainda está recebendo o salário de quem morreu. Porque quem recebe o salário de quem morreu é quem fica, né? A viúva, aquela que vai receber uma pensão, né? Daí ele falou assim, não, eu estou recebendo o salário do morto. Daí eu falei para ele, tá errado, cara. Tá muito errado, né? Sabe aquela, né, mentalidade cristã, né? Não, tá errado. Vem um outro cara, e esse está vivo, já está aposentado. Chegou em mim assim e falou assim, nossa, cara, mas tudo você quer fazer certinho, né? Que problema tem? Ninguém está sabendo. Deixa ele continuar recebendo o salário dele.
Daí eu falei assim, eu não concordo. E o sonho acabou. Mas antes do sonho acabar, eu falei para ele, por que você não fala para a Previdência que você está vivo? Você vai continuar recebendo seu salário de vivo, né? Daí ele falou assim, não, é o mesmo salário, né? Não vou não, né? Eu falei, eu não concordo, cara, porque você está vivo, você tem que receber o salário de vivo, né? Para que você vai ficar recebendo o salário de morto? Beleza, acordei, e eu estava fazendo home office em casa até o período da manhã, e à tarde eu ia para o quartel. Aí estou ali almoçando, e aquele sonho não saía da cabeça. Falei, Deus, por que o Senhor não fala para mim o que é esse sonho? Né? Eu estou tão atribulado, e agora o Senhor me dá um sonho desse. Eu quero saber, porque agora eu vou ficar mais atribulado ainda com o sonho, né? Daí nós temos um banquinho de madeira lá, que é o banquinho da confissão. Eu e minha esposa, a gente senta lá, e às vezes a gente conversa muito, eu e ela, né? Minha melhor amiga, tá? A gente tem um melhor amigo, não tem? Então, a minha esposa é minha melhor amiga. E nós exercitamos, sabe o que em casa? O Tiago capítulo 5. Confessai as vossas culpas uns pelos outros, orai pelos outros, e vai curando. E a gente se confessa uns negócios um para o outro. Às vezes, a hora que você ouve o pecado, você fala assim, nossa, tudo isso. E daí a gente vai sendo curado, porque a Bíblia, né, o próprio corpo de Cristo vai curando, né, e você tem recurso dentro de casa, não precisa ir para outro lugar, né. Não estou querendo dizer que você não tem que conversar com os outros, né? Tem gente que tem que vir aqui conversar com a pastora mesmo, porque tem níveis de libertação, né? E a gente sabe disso, porque a gente já passou pelo gabinete pastoral. Mas se você tem um outro cristão em casa, querido, abre o teu coração, porque a hora que ele orar, a unção da cura vem sobre a tua vida. E estou ali e falei, Gisele, pensa num sonho esquisito. Ela conhece o cara. Sonhei com fulano de tal, assim, assim, assim. Ela olhou assim para mim. A hora que ela olhou para mim, o Espírito Santo me trouxe a revelação. Porque assim, eu nunca sonho algo muito certinho, sabe? A mais B igual a C, nunca. Sempre tem umas tramas assim, sabe, que o Espírito Santo, parece que é para exercitar o cérebro, né? E daí, o Espírito Santo falou assim, então, Ricardo, o cara que morreu não é esse cara. O cara que morreu é você, meu amigo. E daí, o meu corpo arrepiou. E daí eu fiquei assim, Senhor, agora eu sei o que o Senhor estava querendo dizer. O cara que morreu não era o meu amigo, era eu, que estava ainda recebendo o salário de morto. Querido, aquele que morreu em Cristo, Jesus, não recebe mais salário de morto, recebe o salário daquele que ressuscitou. Por isso que eu falei, recebe herança, se aposta das bênçãos, e eu estava me apostando do quê? De uma comida de ansiedade. E aquilo estava intragável na minha garganta, e meu corpo estava brigando com aquilo, eu não estava tendo paz, nem para gerenciar aquilo. E aquele dia, pela misericórdia do Senhor, Deus falou assim, Ricardo, o cara que morreu é você, mas ainda está recebendo salário de quem está morto, ou seja, ainda está vivendo na carne, está vivendo ainda nas consequências do velho homem. Mas você entendeu no sonho, porque você falou para ele que era para receber salário de vida, e eu falo para você agora, porque a minha esposa estava do meu lado, e Deus estava falando comigo, naquele momento, eu falo para você, você também pode ser esse cara vivo, e receber o salário de vivo, porque aquele que está em Cristo Jesus está vivo. Queridos, eu quero dizer para você que está em Cristo Jesus, você está vivo, você não precisa mais andar ansioso. A lei fala que você não pode ficar ansioso. A graça fala, você não precisa. E naquele dia, naquela manhã, a hora que o Senhor falou para mim, Ricardo, você não precisa andar ansioso, eu tenho a paz para você gerenciar, a catraca espiritual, os recursos que vêm do céu, para você resolver coisas terrenas. Sabe o que aconteceu? Começou a vir de Curitiba para cá. Eu cheguei no quartel, o capitão chegou em mim e falou, rapaz, aconteceu um negócio hoje. Sério? O que aconteceu? O coronel lá mandou fazer assim, assim. Eu falei, Senhor, encontrei o culpado. Não era o coronel, era eu. Não era o coronel, era eu. Jesus, fiquei todo esse tempo atrapalhando o serviço do quartel? Só para mim te ensinar uma lição. Deus falando para mim. E daí teve uma notícia boa, naquela dia à noite teve outra, no final de semana mais outra. Hoje está redondinho, o trabalho está andando e eu estou dormindo. Então hoje eu estou aqui para dizer para você que quando você é salvo em Cristo Jesus, você precisa entender que é apenas o primeiro passo para andar no reino.
Porque para caminhar no reino não tem condição mais de você andar no teu eu, nas tuas forças, nos remédios ou em qualquer outra coisa que você, agora eu vou pedir ajuda para a irmã. Talvez ela vai te ajudar, mas tem coisas que ela não tem como te dar de recurso, porque você tem que buscar no Senhor. No Senhor. Por isso que o Salmo 127, ele é muito especial para mim. Se o Senhor não te der os recursos do céu para edificar você, que é a casa de Jesus, em vão você fica tentando com as tuas mãos alegrar um Deus que já se alegrou com Jesus lá. Tudo que você fizer querendo receber algo em troca, você está batendo a mão naquela cruz ali, falando assim, não tem valor nenhum, porque agora eu quero o que? Fazer para Deus, para receber alguma coisa para Ele. Queridos, quando nós temos a Santa Ceia aqui nessa igreja, aquela mesa que se coloca aqui, é a mesa dos que não tem mérito nenhum, daqueles que se assentaram na mesa lá na casa do Mateus, daqueles que matou, que roubou, que estrupou, ou que mentiu, né? Porque a gente acha que mentira não é pecado. Daqueles que enganaram, daqueles que fizeram isso e aquilo. Querido, aquela mesa é para aqueles, para mim e para você. Por isso que o cristão, ele é sempre ex alguma coisa. Porque o fariseu, ele era, mas ele não recebeu Cristo. E Cristo falou assim, por não receberem, vou ter que dar para vocês o direito de primogenitura. Tá? Então, quando você sabe que é filho, você não anda mais no recurso da terra, você anda no recurso do céu. Mas depois de 20 anos de crente, por muitas coisas que Deus já falou para mim, porque Deus vem assim, às vezes me apertando aqui e ali, eu louvo a Deus por Ele ter me deixado 2 semanas sem dormir. Por ter tentado de todas as formas e eu não ter conseguido resolver um problema que Ele resolveu apenas num sonho. E você sabe o que eu fiz depois? Nada. A hora que eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, então eu me aposto em nome de Jesus. Desse novo salário para os filhos. E a hora que eu me apossei, meu irmão, o Deus que fez o céu e a terra, ninguém desobedece a Deus. Ele começou a enviar as mensagens espirituais pelo Estado e ele foi resolvendo os problemas, porque tinha muita gente angustiada. E Deus me deu uma das maiores experiências na caminhada cristã. E eu trouxe essa experiência para você aqui nessa noite, para dizer para você que ansiedade, você não precisa. A graça fala, você não precisa. Mas se andar ansioso, ore, clame a Ele, não reclame. Ações de gratidão, tá? Que Ele vai te dar paz para você gerenciar o caos da tua casa. O caos não onde que você está, porque eu estava no meio do caos, tá? E Ele vai te dar paz, porque você tem a mente de Cristo. E o versículo 8 são os pensamentos pelos quais precisa encontrar morada na tua mente, para você não cair na cilada da ansiedade. Então é como se fosse um remédio, né? Tá? O versículo 8 é como se fosse um remédio. Sabendo que você tem a mente de Cristo, pensando os pensamentos dele, vai ser muito difícil você cair em ansiedade. Mas se cair, né? Eu sei que vai cair, eu sei que eu vou cair na ansiedade de novo, né? Mas agora, mais rápido para sair, clame ao Senhor, ore para que Ele te dê paz. Não tem como resolver problemas sem paz. Não tem. Então o que nós precisamos é o quê? Saber que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é a justiça na qual justificou eu e você na cruz. E por me apossar dessa justiça, eu também recebo a paz. E por ter a paz, eu vou concordar com a irmã com o versículo, eu tenho alegria. Mas muitas vezes eu recebo a força do Senhor, Ele fica alegre, eu fico triste. Né? Porque quando você fala não para a tua carne, você fica triste, mas Ele fica alegre. Mas daí você recebe força para continuar e para ficar cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Amém? Queria muito que você segurasse essa palavra dentro do teu coração. E eu queria dizer uma verdade bíblica para você nessa noite. Que a palavra, ela é uma semente, que se não morrer dentro de você, não dá fruto. Daí você vai falar assim, Ricardo, o que isso significa? O Gabriel está aqui, agricultor,
Vou colocar um exemplo aqui. O Gabriel pega a plantadeira e planta a semente. Daí, plantio direto, né, irmão? Vai fazer aquele suco na terra e já vai cair a semente e vem uma perninha atrás jogando a terra, né, para tampar a semente. Aí vamos supor, né, que o menino dele, né, vai brincar na terra e vai destampar a semente. O que acontece com a semente? Não produz, queridos. Se você destampar a terra da semente, a semente não brota. Então tem coisas que você está orando e que você está destampando. Não vai brotar nunca. Então o que é destampar? É você querer resolver as coisas celestiais, espirituais, do jeito que eu estava fazendo. Destampando. Estava destampando com a minha mão. Quando você quer receber um benefício de algo que você está fazendo, você está destampando. Se você quer ser, no meu caso, eu e a Gisele aí, limpava a casa tudo bonitinho, só para ouvir, nossa, gato, que a casa estava bonita. Não, eu brigava com ela às vezes, falei, poxa, ó, nem viu que eu fiz o serviço, destampei a semente. Toda vez que você tenta dizer para as pessoas enxergar, você destampa a semente, e a semente não morre, e automaticamente não produz nada. Amém? Então, deixa o Senhor gerar em você, nessa noite, essa palavra. Não destampa com a tua vontade. Se você está em algum período muito complicado na tua vida, tá? E eu creio que todo mundo deve estar vivendo alguma pendenga. Porque nós estamos na terra. Jesus não falou nesse termo, tá, irmã? Mas Jesus falou assim, nessa terra vocês vão ter pendenga, tá? Vocês vão ter bastante dificuldade. Mas não fica preocupado, não. Eu venci cada uma delas. Então nós vamos ter pendenga, nós vamos ter um monte de dificuldade. Mas qual que é a resposta que nós vamos dar? É a resposta que eu dei naquelas 2 semanas? Ou eu vou dar a resposta do sonho? Tá? Então eu queria que vocês entendessem, quis confessar isso para vocês nessa noite, para dizer que não erra. Muito. Mas o Senhor tem nos auxiliado. Porque eu lembro da hora que eu clamei socorro ajoelhado no chão. Depois ele me falou que foi o versículo. Tá? Então Deus vem, né? Pode subir, Pedro. Tá? Tá? Então eu creio, tá? Eu creio que se o Senhor não edificar essa casa aqui, a minha casa lá, essa igreja aqui, esse país, querido, política, o que você pensar não vai dar jeito, porque as coisas espirituais só se resolvem com recursos espirituais. É isso, o irmã Isaura, eu falei muita bobeira. Amém? Tá? Quando você concorda com aquilo que a palavra está dizendo, você está fazendo intercessão. Mas quando você concorda com aquilo que Deus é, você está adorando Ele. E é muito fácil você ficar igual a Ele. Amém? Amém? Pedro vai estar tocando uma música aí. Se você entendeu a palavra, eu queria muito que você desse uma resposta para Deus. Se você está ansioso, fala, Deus, eu não quero mais o salário do morto. Eu quero o salário do vivo, que é aquele conquistado na cruz. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Se sinta abraçado pelo Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Seus braços de amor. Querido, eu quero pedir para você se levantar nesse momento. Eu quero orar com você nessa noite, tá? Eu quero orar e quero concordar com aquilo que a palavra de Deus fala. Senhor, a tua palavra fala que nós não precisamos estar ansiosos, mas Senhor, por às vezes estar, nós queremos te pedir perdão. Por às vezes não compreender, por às vezes não entender e por às vezes não praticar, Senhor, que hoje nós somos filhos do Deus amado e nós temos uma herança e que nós precisamos se apossar dela. Então nessa noite, Pai, com as nossas mãos erguidas, Senhor, nós queremos nos apossar da paz que excede todo o entendimento humano, a paz, Pai, Senhor, que nos dá capacidade, Senhor, para trazer paz na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa gerenciar, Senhor, situações que nós não conseguimos, Senhor. Então nós entregamos em Tuas mãos nessa noite, Senhor, todo problema familiar, Senhor, toda ansiedade, toda doença, Senhor, todo pensamento acelerado, Senhor, todo desejo de às vezes se achegar aos seus pés por mérito, ou Senhor, através da religião, e não aceitando aquilo que já é gratuito, Senhor, para nós. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti essa noite, e servir ao corpo de Cristo. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e receber o salário celestial do Filho, Senhor, a fé, Senhor, a presença maravilhosa do Espírito que traz vida, Senhor, e nós rejeitamos nessa noite, Senhor, essa lei que por muito tempo, Senhor, teve, Senhor, morada dentro de nós e estava só nos levando para a morte, para a ansiedade, Senhor, para as preocupações. Senhor, nós cremos e concordamos nessa noite, que quando Jesus morreu na cruz, o engano morreu com Ele, o medo morreu com Ele, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, a culpa morreu com Ele, o pecado, com todas as suas consequências, morreram lá, e por nós, Senhor, juntamente com o Senhor, ter ressuscitado, nós Te louvamos e nos apossamos do reino de Deus, que o inferno não vai segurar com as suas portas, porque a igreja que está dentro de cada casa, porque hoje o Teu Espírito mora dentro de mim e dentro dos meus irmãos. Oh Espírito Santo de Deus, traga a revelação de que nós somos em Ti, traga a revelação da Tua palavra, Senhor, desentope, Senhor, os ouvidos, tira as vendas dos olhos, Senhor, para que todos nós possamos contemplar a Tua glória e parar de adorar, Senhor, um ídolo, Senhor, mas sim adorar o Senhor sobre todas as coisas. Senhor, Te adorar porque o Senhor criou o céu, o Senhor criou a terra, o Senhor é dono de tudo que aqui existe, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata, o Senhor é dono das nossas vidas, da nossa casa. Senhor, nós não somos donos dos nossos filhos, Senhor,
Nós não somos dono de nada, tudo está em tuas mãos. Então nessa noite nós entregamos todo em tuas mãos, Senhor. Nos ajude a administrar, a sermos mordomos fiéis. Nos ajude, Senhor, a caminhar em perseverança, Senhor. Senhor, crê na tua palavra, crê naquilo que é verdade, Senhor. Eu te peço uma unção de entendimento na tua igreja, da tua palavra, Senhor, porque a palavra lá no começo, Senhor, na criação do mundo, o Senhor já falou que haja luz, e Jesus é a luz. Que essa luz ilumine a minha vida e mostre todos os meus defeitos, para que dê tempo, Senhor, de eu pedir perdão, me arrepender e restituir, Senhor, para que a tua glória se manifeste com mais força através das nossas vidas, e Senhor, que a nossa identidade possa ser conhecida, principalmente, Senhor, dentro das nossas casas, porque a igreja não tem como ser forte se a família não for. Então eu quero profetizar nessa noite, Senhor, famílias fortes em ti, para que a igreja seja, Senhor, realmente uma luz, Senhor, nas trevas, Senhor, na vida das pessoas que ainda não te conheçam. Senhor, eu glorifico o teu nome, e que a paz que excede todo entendimento, Senhor, o amor do nosso Pai, Senhor, a salvação que Jesus conquistou por nós na cruz, e a presença do Espírito Santo, que não nos abandona, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, irmão? Aplauda ao Senhor. Eu creio que Deus vai fazer milagres na tua vida. Exercita essa palavra para a glória do nome dEle. Amém? Amém? Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.